E aí, turminha, tudo bem? Pessoal, vamos dar sequência então ao nosso conteúdo, né? Na semana passada, a gente começou a abordar essa temática da globalização, pós-Guerra Fria, essa coisa toda. E aí nós chegamos exatamente na reta final do livro, aonde começa a falar das desigualdades presentes no mundo. O título é O Mundo de Desigualdades. E a gente vai, nessa aula de hoje, abordar as análises associadas a esse tipo de perspectiva que mostra a diferença entre os mais ricos e os mais pobres em todos os níveis de escala, na escala local, regional, mas também na escala global. No livro de vocês está na página, na página 28 exatamente, tá? Título: Um Mundo de Desigualdades. Vamos lá então. A gente consegue perceber aqui já pela primeira charge que existe um abismo que separa os mais ricos dos mais pobres. Essa é a lógica da perspectiva. Uma regionalização do mundo global. A partir do século XX, buscam-se alternativas políticas e econômicas para diminuir essas disparidades, uma vez que se entende que elas existem de fato e é uma realidade que acaba sendo inegável. Em alguns países, os desequilíbrios internos foram reduzidos, como na Europa, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão. Só que a gente nunca pode imaginar que tem uma sociedade igualitária justa e plena em algum lugar do mundo, porque não tem. Tá? Sempre tem alguém que tem mais do que alguém ou que tem menos do que alguém. Em países como o Brasil, as disparidades socioeconômicas são acentuadas nas metrópoles, mas não se restringe a elas. Aqui em Anápolis, por exemplo, a gente consegue perceber bairros que são muito nobres, como Sunflower, e bairros que são muito pobres, como Filóstro, para dar um exemplo aqui da nossa realidade. Então aqui, ó, a gente tem uma favela, ali atrás uma área de prédios. Aqui eu tenho uma área de concentração de prédios, comércio, uma perspectiva de centro de cidade talvez, e aqui do lado um lixão. Imagina a diferença da vida de quem mora aqui com a vida de quem mora aqui. Isso aqui é uma casa, em um condomínio residencial fechado em São Paulo. Enfim, se essas desigualdades são notadas dentro de um país, ou de uma cidade, ou de um bairro, o que se pode esperar do planeta inteiro? E aí, quando a gente pensa em Brasil, a gente tem que entender algumas situações. Recursos econômicos, tecnologias, oportunidades são mal distribuídas entre os países. E aí estabeleceu-se algumas divisões desde o passado até hoje para tentar colocar cada grupo de países no seu patamar. Uma das divisões que surgiram foi essa aqui, ó, a divisão Norte-Sul. Países do Norte são esses mais alaranjados, países do Sul são esses mais avermelhados. Percebam que, embora exista uma predominância geográfica, a geografia não é o parâmetro. Por exemplo, a Austrália está no sul, mas é um país do norte. Tudo isso que eu estou passando a setinha aqui, ó, é hemisfério norte. Em tese seriam países do norte geográfico, mas não são países do norte nessa divisão aqui. Do ponto de vista socioeconômico, são países do sul. Então, o Brasil é um país do sul, Estados Unidos um país do norte, a Austrália, Nova Zelândia, que está no sul, seriam países do norte também. Beleza? Bom, a segunda perspectiva, bom, aqui embaixo, país do norte, país do sul, né? A segunda perspectiva de análise, ela está associada aos termos primeiro, segundo e terceiro mundo. No mapa aqui a gente tem a distribuição de acordo com a legenda, primeiro mundo amarelado, segundo mundo avermelhado, terceiro mundo esverdeado. Então o primeiro mundo seria Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental de um modo geral, a Austrália, Nova Zelândia e Japão. Segundo mundo, está aqui ó, os países que formavam um bloco socialista na época da Guerra Fria, essa divisão foi até 89. E o terceiro mundo seria composto por países pobres, subdesenvolvidos, que são os esverdeados aqui, certo? Continuando então.
O economista e demógrafo Alfred Salvi, nos anos de 1898 a 1890, ele viveu nessa época, estabeleceu uma nova forma de classificar os países. Foi ele que dividiu o mundo em 3 mundos. Claro que pela lógica dele, ele era capitalista, né? Porque o primeiro mundo é capitalista desenvolvido. O segundo mundo é socialista. Se era na época da Guerra Fria, é evidente que ele tinha uma preferência, uma predileção ao capitalismo. Essa classificação levava em conta o sistema político e econômico adotado e o nível de desenvolvimento do país distribuído nessa divisão que vocês estão vendo aí. Eu fiz essa crítica com relação à postura capitalista do cara, por quê? Porque no auge da Guerra Fria, a União Soviética era tão desenvolvida quanto os Estados Unidos. No auge. Depois eles ficaram para trás, lógico, e o mundo, dito primeiro mundo aqui, ultrapassou o mundo socialista. Mas existiam alguns níveis de desenvolvimento muito avançados, mais do que na maioria dos capitalistas, como por exemplo na ex-Yugoslávia, na própria União Soviética no auge, enfim, essa coisa toda. Mas fiquem com essa divisão aqui, ó. Primeiro mundo capitalista desenvolvido, segundo mundo socialista, terceiro mundo capitalista subdesenvolvido. Ok? Depois da Guerra Fria, a divisão que predominou era primeiro e terceiro mundo. Por quê? Porque o segundo mundo acaba com a Guerra Fria, o segundo mundo eram os países socialistas, né? Então, nesse sentido, a gente vai fazer o seguinte. O primeiro mundo, ele é constituído pelos países industrializados com elevado desenvolvimento social. A gente tem aqui mais escuro os países do primeiro mundo. Continua sendo o de antes, né? Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Europa Ocidental. Você vai ver alguns lampejos assim fora, são possessões europeias ou norte-americanas. Aqui, Havaí, Estados Unidos, aqui, Guiana Francesa, França, enfim, essa coisa toda. É essa imagem ilustrando um pouco desse desenvolvimento dos países do primeiro mundo. No caso do terceiro mundo, são aqueles que ainda não alcançaram esse nível de desenvolvimento. E aí são países tecnologicamente atrasados, com baixo desenvolvimento social, etc. Beleza? Primeiro e segundo mundo, primeiro e terceiro mundo, o segundo mundo desaparecem nessa perspectiva. Não há, portanto, um modelo de regionalização que consiga explicar a atual organização do espaço mundial, regional ou local. Os diferentes níveis de desenvolvimento não permitem a classificação do mundo em 2 ou 3 ou 4 ou 5 categorias. Vamos entender a divisão que genericamente divide o mundo de acordo com os níveis de desenvolvimento econômico. Eu tenho uma chargezinha aqui falando de uma obra, se eu não me engano, em Cuiabá mesmo. Ó. Uma obra magnífica para Cuiabá, ao lado do suntuoso Alphaville. Alphaville lá é um condomínio residencial fechado de uma classe bem nobre da cidade. Só que do outro lado surgiu uma espécie de invasão, do mesmo jeito que acontece em São Paulo, que é chamado de Alfavela. Alphaville rico, luxuoso, Alfavela pobre, sem estrutura, no mesmo ambiente, um bairro de frente para o outro. Ok? De acordo com o dicionário Aulete, desenvolvimento é o processo que considera a atividade econômica de um lugar, a evolução tecnológica, o aumento da renda bruta, da renda per capita por pessoa, tá? O resultado desse crescimento é expresso nos benefícios econômicos e sociais que ele suscita. Então, o crescimento econômico está ligado ao processo produtivo, ao desenvolvimento industrial, serviços, comércio, que refletem no PIB. E quanto maior o PIB, mais dinheiro para investir, por exemplo, em tecnologia, em melhoria da vida das pessoas que estão inseridas naquele contexto. A qualidade de vida está associada aos índices ligados à saúde, à educação e à renda. São esses índices que sugerem a análise do índice de desenvolvimento humano, do IDH, certo? Educação, segurança, emprego, entre outros fatores, vão indicar o desenvolvimento humano de um lugar. Poderia colocar infraestrutura, que gera saúde, né? Emprego, que permite renda, enfim. Aí eu fiz uma pesquisa para vocês a respeito desse contexto. Por exemplo, maiores economias do mundo em 2019, segundo o FMI, são dados do FMI, em relação ao PIB, Produto Interno Bruto. Pessoal, PIB
é a soma de tudo que é produzido dentro de um país. Tá? Primeiro, Estados Unidos, 21,3 trilhões, isso em 2019. Segundo, China, 14,2 trilhões em dólar. Aí vem o Japão, já bem atrás, 5,1 trilhões, Alemanha, Índia, Reino Unido e tal. O Brasil aqui, em 2019, nona economia do mundo. O Brasil chegou a ser a sexta. Tá? Aqui eu tenho a Índia em quinto lugar, por exemplo, com 3 trilhões. Esse dinheiro vai refletir diretamente e necessariamente no desenvolvimento humano do lugar? Não necessariamente. Olha só, no caso dos Estados Unidos, eles têm só o 15º IDH do mundo. O IDH vai de 0 até 1,0 e o dos Estados Unidos é de 0,920, é um IDH muito bom, mas não é o melhor do mundo. Se tem o maior PIB, deveria ser o melhor do mundo. E isso sugere o quê, meus amores? Que existe também pobreza nos Estados Unidos. Olha o caso da China, segundo IDH, segundo PIB, perdão. O IDH deles é o 85º. O IDH da China é um IDH que é considerado alto. O alto vai até 799, a partir de 8 é muito alto. Então, ele é intermediário, percebe? O Japão, 19º. A Alemanha está compatível com o PIB deles, ó, o IDH é quarto, o PIB é o quarto. A Índia tem um PIB muito ruim, o PIB da Índia é um PIB médio. Para a economia ser a quinta economia do mundo, é muito ruim. O IDH ruim, o IDH baixo de fato, ele está abaixo de 600. O IDH da Índia é médio, mas imagina um IDH médio para um país que tem a quinta economia do mundo. É um desempenho muito ruim, é isso que eu quis dizer. Reino Unido, 15º junto com os Estados Unidos, está empatado. 26º França, a França no PIB é o 7º. Itália, 29º no PIB é o 8º. O Brasil, que é o 9º no IDH, é o 79º. Aqui tem muita desigualdade mesmo. O Canadá tem o 10º PIB, o 13º IDH. O Canadá também já está mais equilibrado. O Canadá chegou a ser o melhor IDH do mundo no passado. O que eu estou querendo fazer com essa análise é dizer que, apesar de ter muita riqueza em um país, essa riqueza às vezes é concentrada na mão de uns e falta na mão de outros, porque não reflete necessariamente no IDH. A exceção aqui é a Alemanha, que mantém o mesmo patamar para os dois, para as duas análises, né? Para os dois índices. Tranquilo? Setores da economia, galera, tem o setor primário. Ele envolve atividades ligadas à agropecuária, à pesca, ao extrativismo vegetal, mineral e animal. O setor primário é o primeiro setor e esse primário está associado à matéria-prima, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui extração do látex para virar borracha, extração vegetal. Tem a vaquinha da qual se extrai o leite, que vira queijo, por exemplo, extração animal. Existe aqui não tem um exemplo, mas a mineração, por exemplo, sei lá, o garimpo de ouro seria uma extração mineral. A agricultura aqui é simbolizada nos grãos que foram colhidos, na coleta, enfim. Quando eu penso em matéria-prima, eu penso em setor primário da economia, ok? O setor secundário está associado à construção civil e à indústria. É quando eu pego a matéria-prima e transformo. Então seria o segundo setor, já que a matéria-prima é o primeiro setor. Setor secundário. Aí a atividade ligada à indústria, auxiliar de produção, apontador, enfim. A construção civil, pedreiro, servente, mestre de obras, etc. O terceiro setor é o setor que originalmente estava associado ao comércio. No primário pega a matéria-prima, no secundário transforma em produto industrializado, o terceiro vende. Só que com o tempo, outras atividades também foram percebidas enquanto setor terciário, além do comércio, prestação de serviço, administração pública. Basicamente todo mundo aqui é prestador de serviço. Bombeiro, segurança, executivo, médico, engenheiro, policial, motorista, enfim. Esses compõem o setor
terciário que predomina na imensa maioria dos países. País rico, então, a maioria das pessoas, da população está associada ao setor terciário. No Brasil também, tá? Agora, o que acontece? A terceira revolução industrial vivenciada pelas sociedades contemporâneas, especialmente aquelas nos países ricos, desenvolvidos do norte, primeiro mundo, países desenvolvidos, etc., fez surgir dois novos setores da economia. Aí eu estou replicando o que o livro está falando, embora isso não seja consenso entre todos os analistas, tá? Que seria o setor quaternário, é responsável pelo abastecimento da chamada era da informação, e aí a internet, o telefone celular, a robótica, a mecatrônica foram popularizados a partir da perspectiva de acesso a esses segmentos da indústria. E aí todo mundo que está associado a isso seria setor quaternário. Vamos pensar assim, quer ver? Tem uma profissão que recentemente faz muito sucesso que não existia há alguns anos atrás, que é o digital influencer. O blogueiro, o youtuber, eles então estariam no setor quaternário. Para a maioria dos analistas, isso tudo é setor terciário, tá? Mas já existe essa perspectiva assim, então a gente tem que ficar antenado com as inovações que estão surgindo até nas análises desses setores da economia. Tudo bem? Aqui nós temos telefonia móvel, celular. Aqui são dados sendo transferidos para um computador. Aqui exemplos de braços mecânicos, né? E aqui, galera, ó, é o grande exemplo da mecatrônica. É quando máquinas, braços mecânicos estão associados a elementos de informática. Então, isso tudo é setor quaternário. E para encerrar, tem o setor quinário. Essas atividades aqui são aquelas que não podem ser monetizadas, medidas por dinheiro. Elas estão relacionadas ao conhecimento, tais como centros de pesquisas universitários, criatividade, cultura, inovação. Profissionais desse setor seriam do setor quinário. Por exemplo, quanto vale um filme? Aí depende do tanto de pessoa que quer assistir esse filme. Um malabarista que para no sinal, simbolizado pelo palhaço aqui, quanto é que vale o serviço dele? Depende, se você gosta disso, vê habilidade nisso, enfim, você pode valorizar mais do que alguém que não tem interesse por esse tipo de coisa. E com relação à pesquisa, a centros de pesquisas e universidades, também é muito subjetivo. Uma descoberta associada a um vírus que todo mundo já sabe a imunidade para ele, não vai ter tanta relevância quanto quem descobrir nesse momento a cura para o coronavírus. Essa pesquisa vai valer muita coisa. Então, os profissionais envolvidos nisso estariam no setor quinário da economia. Beleza? Galerinha, é isso. Aqui a gente encerra esse capítulo, tá? No mais, façam as atividades. Grande abraço. Até a próxima.